Meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e onde a gente vai fazer o quadro hoje de comentando os comentários do dia e tudo mais. Nós estamos agora com mais de 36 mil inscritos, graças a vocês, graças também muito ao trabalho de vocês. Eu crio aqui o conteúdo, eu abro a discussão para a gente falar sobre diversos assuntos de maneira democrática, mas vocês compartilham e é isso que faz a gente crescer também cada vez mais. Um exemplo disso, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de falar sobre um blog Esquerda Autista. E aqui eu repito, aqui a gente não está falando de esquerda, direita, não temos uma tendência, nós somos rotulados, muitas vezes eu sou rotulado como sendo de esquerda, mas assim, o princípio que me rege é o do ser humano, como eu falei para vocês, as questões humanas. Então, fugindo um pouco desse tema. Aqui o canal, o blog Esquerda Autista, que tem aqui algumas publicações, ele publicou um artigo no dia 23 de janeiro de 2017, a importância do canal Notícias Comentadas. E ele faz uma crítica bastante interessante, que é a existência atualmente de canais muito tendenciosos, onde se fala pouco com base em informação e muito com base em achismo, como por exemplo, canal do otário Joyce Hasselman, Nando Moura. São exemplos de canais de direita que estão se destacando, estão sendo citados por causa de suas particularidades. Então eles conseguem se destacar com certeza, e aí ele fala sobre cada um aqui desses canais. Lá pelas tantas ele fala também do canal Notícias Comentadas e fala sobre mim, o Oráculo, também o Morpheus, e faz algumas comparações. E a crítica é muito boa, muito construtiva, e eu fiquei muito grato de ler isso aqui. Então a quem criou o blog, meu muito obrigado, obrigado também do canal Notícias Comentadas, e tenha certeza que a gente está estimulando aí a criação de novos meios de comunicação como o canal Esquerda Autista. Você pode ser de direita, de esquerda, enfim, tudo que você for. Hoje em dia é muito fácil criar um blog. Então a gente cresce muito quando a gente expõe nossas ideias, mas não somente expor as ideias. É importante que você tenha a humildade de receber o feedback de outras pessoas, porque aí você vai lapidando aquela ideia e até transformar isso num diamante. Então, o processo de criação de conteúdo é muito bom, não somente para mim, como para vocês também. Eu troco ideia com vocês e com isso eu consigo lapidar. Então, o canal Notícias Comentadas estimula a criação de blogs de outros canais, inclusive falando que você pode baixar dos nossos vídeos e carregar no seu canal. Tá, nós temos outros exemplos também de pessoas que criaram, aqui eu coloquei como parceiros, em outras plataformas de vídeo, colocaram também os nossos vídeos aqui do canal Notícias Comentadas. Não tem problema nenhum. Tá, ninguém vai ser processado por isso, pode ficar tranquilo. Então, criou um canal novo, não tem vídeo, bota os vídeos do Notícias Comentadas que você gosta, até você aprender a criar seus próprios vídeos, ou então se você vê que não vai conseguir criar vídeo, cria um blog, sabe? Integra um vídeo do canal Notícias Comentadas, faz críticas, elogios, enfim, participa, cria, faz alguma coisa, porque se a gente não fizer, amigo, não pense que a grande mídia brasileira, que sempre manipulou a favor dos próprios interesses, vai fazer isso pra gente. Pelo contrário, eles só agem, como eu acabei de falar, em interesse próprio. Se você tem talento, use. Então, com isso, começamos então aqui os nossos comentários aqui do dia. Hoje é 23 de junho de 2017 e começamos aqui então com o seguinte comentário. Aqui do Sérgio Márcio. No blog DCM, hoje está publicada uma notícia com a seguinte chamada: Moro autorizou documentos e conta bancária falsos para investigação dos Estados Unidos no Brasil. Olha, documento e conta bancária é ilegal no Brasil, né? É ilegal. E me admira que um juiz tenha autorizado isso. Eu não entendo muito de direito e nem dessas cooperações internacionais a respeito de segurança, espionagem e tudo mais, mas muito me admira. Ainda mais quando a gente sabe que são os americanos que, historicamente, eles só fazem tudo em seu benefício próprio. Então, são bem conhecidos por isso. Claro, tem algumas coisas aí que podem ser atribuídas aos americanos, mas, assim, é o país do capitalismo, né? Tudo em prol do seu próprio capital. Se der algum benefício para você, beleza. Se não, meu primeiro. Então, eu vi essa notícia, ainda não explorei, mas quem sabe, conforme isso se desenvolver mais, eu vou explorar isso lá para frente.
O vídeo que eu coloquei aqui do Magno Malta falando ele mesmo, pedindo votos para Eduardo Cunha, recebeu vários comentários aqui, né? E eu já vou esclarecer uma coisa. Ele fala aqui: como pode um pilantra desses defender Cunha e sua gangue? Essa bancada evangélica não representa a defesa da família, é puro engodo em cima dos que têm fé. Quem ajudou a implantar o golpe perdeu a credibilidade, jogaram o país na lama, bando de cretinos, crentinhos. Esses falsos profetas não representam o povo evangélico. A primeira pergunta que o pessoal está fazendo aqui é sobre a data do vídeo. Eu não tenho a menor noção da data desse vídeo. E também acho que isso não é importante. Eu não coloquei lá, esse vídeo é antigo, é novo. Com certeza não é novo. Deve ser um vídeo antigo que ele está pedindo voto para o Eduardo Cunha. A questão é que quem pede voto para alguém deve conhecer essa pessoa. Ele tem responsabilidade sobre isso. Sabe? Se eu peço voto para você, eu tenho que saber quem você é. E aí eu não acredito que o Magno Malta não sabia quem era o Eduardo Cunha. Acontece que mesmo sabendo quem era Eduardo Cunha, ele foi lá e pediu voto para o Eduardo Cunha. Então a data para mim não tem relevância. O que tem relevância é o comportamento dele sobre esse fato. O Magno Malta apoiou o Eduardo Cunha até o momento da sua prisão e, se eu não me engano, agora continua apoiando. Simplesmente pelo fato do Eduardo Cunha ter se declarado evangélico e um cristão, ou seja, um cristão que deveria prezar pela saúde do próximo, está desviando dinheiro do setor da saúde, do setor de energia e causando prejuízo, quem sabe até a morte de pessoas. Isso para mim não necessariamente é um cristão exemplar. Nós temos outros cristãos aí que podem servir de exemplo, mas esse não. E aí você vê um outro cristão, Magno Malta, por motivos políticos, esquecer os seus princípios cristãos para apoiar um bandido que hoje está preso, acusado de corrupção e uma série de coisas, inclusive condenado a 15 anos, quer dizer, podemos dizer que é bandido, que foi condenado por crime. E aí, amigo, você há de convir que isso não é exemplo para ninguém. Então, com as próprias palavras, eu coloquei no canal que é para ele mesmo explicar a qualidade de cristão que ele é, Magno Malta. Repito, não aplicamos esse entendimento para todos os cristãos. Isso não tem nada a ver, na verdade, nem sequer com a religião em si. Tem a ver com o caráter de cada um que está utilizando da fé alheia para ganhar votos e fazer isso que o Magno Malta faz, junto com o Eduardo Cunha e boa parte dessa cambada de evangélicos que estão aí fazendo essas coisas que eles fazem politicamente. Tudo em nome de uma coisa que eles acharam de julgar a sociedade. Eles criam um modelo de família, criam um modelo do que é certo, o que é errado, e saem apontando o dedo na cara dos outros, dizendo: você está certo, você está errado, você é um safado, você é isso. Nunca vi Jesus Cristo, não tem nenhuma passagem da Bíblia que Jesus Cristo está praticando esse tipo de coisa que determinadas pessoas fazem em nome dele. Em nome dele. Dizendo, sabe, eu bati um papo com Deus, ele me falou que tem que caçar os homossexuais, que tem que dar porrada em não sei quem. Nunca vi isso. Eles falam: não, a gente não incentiva o ódio, mas eles falam tanto tempo mal das pessoas que acaba despertando nas outras que não têm o preparo que eles têm a praticar o ódio. Sabe, se você está lidando com pessoas e elas estão ali dentro da igreja porque tem no pastor uma referência, um ser pensante que é uma referência, e essa pessoa está constantemente falando mal de outro grupo de pessoas, com preconceitos, com uma série de coisas, em vez de estar pregando a humildade, então aquelas pessoas lá que estão escutando, que não têm o mesmo preparo psicológico, vão acabar interpretando de uma maneira diferente e aí vão partir para a violência, vão partir para o ódio, para o preconceito. Aí você diz: mas a culpa não é do pastor. Claro que é. Lógico que é. Ele está ali e ele sabe disso. Ele sabe usar e manipular as pessoas para os interesses próprios, que muitas vezes não coincidem com os interesses da igreja, ou de Jesus Cristo, ou de Deus, como eles falam. Se Deus criou todas as coisas, então há de, no mínimo, ser respeitado isso. Quando eu falo das coisas e das pessoas também, do jeitinho que elas são, tudo isso foi criado por Deus e tudo isso tem um propósito. Tenho quase certeza, a gente não pode ter certeza dessas coisas, mas eu tenho quase certeza de que se Deus criou uma pessoa com problema e outra que teria uma consciência de poder ajudar, então, o que você acha? Uma pode ajudar e outra precisa ser ajudada.
Então, o comportamento de um cristão, ou de pessoas, não somente de cristão, deveria ser, bom, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, não vou mandar matar, não vou estar incitando ódio a ninguém. Mesmo que o cara tá lá praticando, mesmo o Morpheus, o próprio Morpheus, o oráculo, você não concorda com uma... Beleza, velho. Então tente me ajudar, me convença com suas palavras de que eu tô errado, em vez de estar disseminando o seu ódio contra mim. Isso eu falei no meu exemplo, mas você pode perfeitamente, aqui no caso do Magno Malta, usar, como ele falou, dos homossexuais, da educação sexual, que ele não concorda, tá? E de vários outros temas que ele fala aí nesse vídeo dele. Então, ele mesmo está se entregando, eu coloquei no canal, não me preocupei muito com a data, porque eu acho que isso não é importante. O importante é o posicionamento que um dia ele teve, e não adianta dizer que não sabia quem era Eduardo Cunha. O Ciuno Tomoshibi fala, kkk, preocupação infantil dos comunistas pensar que a CIA revela a verdadeira identidade e funções de seus funcionários. Olha, Ciuno, não foi a CIA que revelou, a CIA só confirmou, por isso que eu coloquei lá o outro link em que o New York Times está falando que o cara realmente é da CIA. Então, quem identificou foi o governo brasileiro, num deslize ou porque a lei obriga. Uma das duas coisas, isso que a gente colocou lá. E a nossa preocupação foi o que ele faria aqui no Brasil. A gente refletiu um pouco mais sobre isso. Tá? Então, foi revelado dessa forma. Agora, todo mundo que não concorda, que não tem a mesma opinião que você classifica como comunista? Muito pobre isso, hein? Aqui o Ben-U Campos diz, esse vagabundo do Temer é igual a puta, faz qualquer coisa por dinheiro, esse Temer é uma vagabunda mesmo. Na verdade, isso aqui, essa frase, que qualquer coisa por dinheiro, me soa muito assim como neoliberalismo, como capitalismo, onde o dinheiro, o lucro vale acima das pessoas. Então a gente tem esse tipo de coisa. Isso é normal para pessoas que fazem e que pensam que o capitalismo é tudo, é mais do que o ser humano. Então é justamente isso que acontece e o que a gente vê aí refletido aí no Temer. O Eduardo Oliveira diz nas escrituras sagradas para o Malta, diz, ei-me com quem andas e direi quem tu és. Com certeza se aplica. O Leonardo Jerônimo diz aqui o seguinte, a bancada evangélica só indica porcaria, com o mosquito e engolem o camelo. Eu acho que a gente não deve pensar assim não, Leonardo. Eu acho que, primeiro que a quantidade de evangélicos no Brasil ela é muito grande, ela é significativa e eu acho até de certa forma é sadio a gente ter representantes dessa classe da população, dessa camada da população dentro da política. Afinal de contas, esse é o sistema democrático, é isso, é você ter representantes. Então, assim como a gente quer representante de pessoas que falam sobre as minorias, sobre os homossexuais, sobre os índios e tudo mais, a gente quer representante deles dentro do Congresso, é necessário também que a gente queira, mesmo que a gente não concorde com muitas coisas que os evangélicos falam, assim, quando tendem a ser mais radicais, mas é importante que eles estejam representados dentro da política brasileira. Agora, claro, essas pessoas, eu não acredito que só indica porcaria, não, mas assim, as que mais se destacam são os mais moralistas, infelizmente, que eles chamam a atenção, né, eles falam algum absurdo e a imprensa acaba ali cobrindo ele. Uma pessoa que fala coisas normais e que não nada é escândalo, que tende a ser uma mais humana, dificilmente ela chama atenção e essas pessoas, eu acho, na maldade, elas sabem disso. Então elas criam propositalmente polêmicas para chamar atenção e para estar sempre na mídia, e isso também é uma forma de marketing que foi utilizada, muito bem utilizada pelo Trump, que tem um jeito de governar que não me identifico muito, mas o Donald Trump fez muito bom uso desse marketing. A galera do Brasil aprendeu bem, e o Bolsonaro também aprendeu bem, já está cuidando de fazer alguns escândalos que é para tentar trazer a mídia para eles. Aqui no canal Notícias Comentadas a gente vai tentar não dar muita, digamos assim, muita bola para esse tipo de pessoas que na verdade escondem muitas vezes más intenções dentro de si e pouca vontade de fazer pelo coletivo. Aqui o Antônio Milani fala o seguinte, a venda de terras a estrangeiro pelo governo golpista valida a tese de defesa dessas quadrilhas internacionais. Eu tinha esquecido desse detalhe também, né? A venda de terras, que é uma coisa que o governo Temer se empenhou muito
para liberar, para que o estrangeiro consiga comprar terras no Brasil para fazer o que quiser. Tinha esquecido também desse detalhe. Coloquei lá algumas coisas, mas esqueci disso. Realmente, também é mais uma coisa que alimenta esse pensamento. Éder Menezes, esse Moro e esses procuradores também são comparsa desses americanos desgraçados. Só um idiota que não enxerga isso. Eu fico um pouco preocupado com essa questão da generalização, tá, pessoal? Até mesmo, eu mesmo, às vezes, eu acabo falando daquele conteúdo específico, mas muitas vezes eu acabo generalizando também. É preciso ter um equilíbrio. A gente não pode dizer que todo o povo americano são desgraçados. Desgraçados, sei lá quem seria desgraçado, mas assim, a gente tem que saber, antes de criticar os americanos, eu acho que a gente deveria desenvolver o senso crítico, que é para saber, para nos valorizar a gente mesmo. Porque acaba funcionando da seguinte maneira: o Brasil, até o 2003, nos governos tradicionais brasileiros, quem chegava no Brasil se aproveitava do Brasil. Até o próprio brasileiro se aproveitava do outro. Por quê? Porque era um complexo de vira-lata muito grande. Se o país, se a nação não sabe o que quer, aí vem outro e toma dele o que ele tem. E o Brasil teve sempre a sorte de ser um país muito rico. E aí todo mundo saqueava de tudo que é canto. No dia que o Brasil tomou consciência, olha, quem vai fazer por mim sou eu, vou acabar com um complexo de vira-lata. Aí foi que a coisa começou a mudar. E pela primeira vez na história, pelo menos na minha vida, que tenho mais de 40 anos, eu vi o Brasil crescer caminhando com as suas próprias pernas, sem estar mendigando para que os americanos viessem aqui, como o Temer está fazendo hoje, praticamente mendigando. Ele ferrou com o país e agora está correndo aí pelo exterior para ver se alguém salva a merda que ele fez aqui. Tá, então ele quebrou toda a economia, as empresas brasileiras estão cada vez quebrando junto com esse negócio da Lava Jato, ninguém está poupando as empresas brasileiras, e aí vão começar a correr ao mundo para passar o Pires. É um trabalho de complexo de vira-lata, sinceramente. São pessoas que não acreditam que podem crescer por conta própria. Eu acho que quando a gente entender isso, que a gente é uma nação rica, e sendo uma nação rica, a gente tem que saber administrar nossas riquezas, tem que se capacitar e crescer de forma sustentável. Aí, amigo, pode tentar americano, pode tentar alemão, canadense, qualquer um. A gente vai saber se dar valor e saber negociar com eles de igual para igual. Sabe? Tem uma parte do americano que se aproveita mesmo dos outros e é sacana, é pilantra, mas também tem a outra parte que também é culpada e tem responsabilidade, que é a que se deixa fazer isso, que é a que se deixa corromper, que é a que se deixa ser passado para trás da forma como a política, a história da política brasileira sempre fez esse tipo de comportamento. Por isso que a gente deseja aí um outro líder, um outro presidente que tenha um pouco mais de autoconfiança e confie no seu país antes de tudo. Eu já comentei aqui no comentário do Baltazar, mas vou ler novamente. Acabo de me inscrever, não sou de esquerda, mas você, seu canal, me pareceu honesto nos vídeos que assisti. Realmente você não censura comentários nem dos imbecis que existem tanto na direita quanto na esquerda. Então, parabéns. Então, toma aí o like de um coxinha. Eu ri bastante, eu gostei muito do comentário. Eu coloquei aqui, mas muitas vezes a gente escreve uma coisa e às vezes é mal interpretado. Mas achei muito bacana o teu comentário, Baltazar. Seja bem-vindo. Né? E aqui tem o Júlio Brasileirão, Bolsonaro 2018. Eu sou totalmente contra Bolsonaro, mas eu não proíbo também ninguém publicar. Aproveito para falar sobre isso o seguinte. Tem aqui nos comentários publicados. O próprio Google, ele faz o filtro dele. O próprio YouTube. Então tem aqui retidos para análise, tem 27, né? E tem aqui prováveis spams. Vou clicar aqui em cima para vocês verem como é que isso funciona. Ele tem um critério próprio de identificar o que ele chama de spam. Eu só tenho uma suspeita de como isso funciona. Por exemplo, se você repete demais o mesmo comentário em vários vídeos, aí às vezes ele coloca aqui como spam. Mas isso não é sempre a via da regra, tá? Eu já vi aí pessoas que repetiram o comentário e mesmo assim foi aprovado pelo YouTube, não por mim. Aqui ele coloca aqui, ó, ele colocou isso aqui como sendo spam. Eu não proíbo ninguém de comentar no canal, tá, pessoal? Não tem ninguém na lista negra aqui. Aí ele fala aqui, Lula, Rodrigo Maia, papapá, sanguessuga. A forma que ele escreveu, o YouTube entendeu como spam. Eu não estou vendo aqui como spam, instituição de polícia. Aí eu vou aprovar esse comentário aqui, porque eu não vejo.
Aqui, ó, o Fausto Fonseca, sucateamento das Forças Armadas. Ele coloca um link. Aí eu suponho que isso aqui seja, ele interpretou como spam porque é alguém fazendo propaganda de um outro canal, não sei. Aí que o Lucas BG. Então vocês acreditam, né? Um político pior que o outro não gosta de tucano, mas pelo menos eles procuram pessoas que no mínimo tenham um estudo. Lucas BG, ele comentou há 4 horas atrás. Eu não tenho a mínima noção por que o YouTube colocou isso aqui como prováveis spam. Não sei, vou provar aqui também. Apesar de não ser o meu pensamento. Aqui, olha, Emerson Dracuria. Mano, Malta pedindo volta para bandido, Eduardo Cunha, bandido asqueroso, diz a palavra e diz assim, lobos virão em pele de cordeiros, tirem suas próprias conclusões. Também não sei por que isso aqui foi acabar sendo spam. Então, o que acontece? Os comentários normais já são enormes. Olha aqui o do Vando. Deixa eu ver aqui, o Vando também, ó. Também foi João do Caminhão, dá uma dica aí. Ele fica onde? Seria no Paraná? Ganhou um doce. Não sei por que, Vando, ele colocou teu comentário aqui como spam. Não tem a menor ideia. Será que, não sei se é por causa dos rostinhos. Aqui o Marco Antônio, ó, colocou também. O Marco Antônio já viu outros comentários dele publicados. Tá, então, Maria Amada, Maria... Aí tem gente que pensa assim, o Morpheus está filtrando. Aqui gosto de sua opinião sobre esse vídeo, porque a gente tem a noção para lá. Aí ele deixou o link, o vídeo também, Às vezes, se vocês quiserem deixar o link, às vezes é filtrado aqui, então você pode deixar o nome, e aí eu posso procurar o vídeo depois, entende? Tem maluco que chama Vando também, novamente. Então, pessoal, é isso. Só queria mostrar para vocês, não tem censura de fato, mas mesmo assim o próprio YouTube faz esses filtros, tá? Então, fiquem atentos a esses comentários. Vamos continuar então aqui, mais comentários. Terminando aqui de análise do Baltazar Araújo. Baltazar, eu acho que com vocês aqui dentro do canal, vocês que se autodeclaram coxinhas, lembrando que eu não me autodeclaro petralha nem nada disso, eu sou rotulado pela minha maneira de pensar por algumas pessoas, também não me importo, se me rotularem, não importa. Então, é muito rico a discussão quando as partes estão discutindo. Aqui na internet a gente tem a vantagem de ninguém sair no tapa. E aí você pode demonstrar sua opinião sem preocupação de que alguém vai te dar um tapa, um murro. Então, apesar de haver uma predominância aqui das pessoas da centro-esquerda e de esquerda mesmo, isso não é regra, não há filtro para que pessoas de opiniões diferentes entrem na discussão. Pelo contrário, eu acho que ao sentarmos todos juntos e discutirmos juntos a mesma ideia, tanto serve para o pessoal da esquerda ter um entendimento e refletir sobre opiniões que eles consideram que, não vou acreditar nisso, não sei, tanto serve para eles pensarem um pouco mais sobre isso, e caso continuem com seu modo de pensar, eles acabam sendo até fortalecidos, porque você vai ter que ter uma base para defender seu ponto de vista, então você vai ter que arranjar. E dentro desse contexto de buscar uma base, de buscar explicar por que você pensa daquela forma, você fortalece o seu pensamento, seja de esquerda ou de direita. Então serve para o pessoal de esquerda, mas também para o pessoal de direita. Tá? O pessoal de direita que vai defender aqui dentro de um canal que tem uma predominância de pessoas com um pensamento de esquerda, né? Ele vai, se ele consegue defender aqui e conversar com todo mundo de boa, ele vai acabar fortalecendo cada vez mais os seus argumentos, porque aqui ele com certeza ele vai ser questionado, vai ser, colocado contra a parede. Agora, claro, tem uma e outra pessoa que, aliás, vou dizer melhor, cada pessoa argumenta como sabe, como aprendeu, dentro do contexto dela de vida, como ela falou, no estado emocional que ela está. Então tem gente que vai falar educadamente, mas tem gente que vai xingar, tem gente que vai chamar palavrão, porque as pessoas, ou pelo estado emocional, pelo jeito que aprendeu, como eu falei, pela educação, pelo seu histórico, elas vão falar de acordo com aquilo ali, e eu também não vou me meter nisso. Eu só digo o seguinte: se você colocar muito palavrão na internet, muito xingamento, muito discurso de ódio, e a gente está gravando isso aqui, você corre o risco desse seu ódio ser eternizado pelo canal. Lá na frente, daqui a 5, 10 anos, quando você olhar para trás, vai dizer, olha só como eu fazia na rede social, sair xingando todo mundo.
eu tento fazer você refletir se isso é uma coisa boa. Porque quem sabe seu filho, seu neto, seu bisneto, mesmo que depois você de morto, aí o seu bisneto vai estar lendo isso aqui e vai ver, olha só como meu bisavô era, como ele era mal educado e tudo mais. Então reflita sobre isso, se é isso que você quer para você, entendeu? Mas do mais, seja bem-vindo ao canal, eu fico muito feliz de ver um coxinha se inscrevendo no seu no canal Notícias Comentadas. Fico muito feliz mesmo. Pra gente equilibrar um pouco as forças e começar não, a gente tem discussões equilibradas, mas que a gente faça isso cada vez mais. O Leandro Cunha está perguntando aqui se o vídeo é recente. Então eu falo aqui para você, como eu disse lá no início, não tenho a menor noção de quando é esse vídeo, mas eu imagino que ele seja antigo. Mas não é isso, não é a data que importa aqui, é o posicionamento dele, como eu falei lá no início. Aí aqui o Área Secreta diz o seguinte: KKK, nem temos nem chance, mas se tivermos, como garemos a mandioca para vencermos? Bom que você falou nesse assunto, porque eu lembro que quando a Dilma falou essa coisa da mandioca, que no mínimo foi hilário também aquele comentário dela. De vez em quando a Dilma soltava umas pérolas, assim, umas besteiras, e isso foi amplamente explorado pela mídia. Eles fizeram quase que uma campanha com cada besteira que a Dilma falava, e ela de vez em quando falava do negócio da bola, e do mandioca e não sei o que mais, daquele negócio do vento, depois fica um monte de gente tentando provar que sim, outros tentando provar que não. Mas assim, eu acho que poderia evitar esse tipo de discussão. Cada vez que ela fazia isso era explorado, muito bem explorado pela grande mídia, veja, isso era publicado em todo canto, e a partir disso surgiam vários memes, vários blogs criando uma série de coisas, até gente fazendo música, sabe? Tem clipe de música de pessoas falando sobre as besteiras da Dilma, tem até uma zumba aí que botaram no YouTube. E beleza, encarou-se de boa. O Temer está sendo acusado dia após dia e você não vê coisas do Temer, ninguém fazendo meme pro Temer, ninguém, sabe? Não vê tanto. Quer ver uma prova? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Nesse vídeo aqui, que nós publicamos do Notícias Comentadas, o juiz rejeita processo de Temer. Nós falamos que o Temer fez uma tremenda burrada aqui. Porque é o seguinte, ele encontrou com o Joesley Batista praticamente de madrugada no porão do Palácio do Jaburu. E depois o Joesley falou que o Temer era um chefe de quadrilha. Aí o Temer, para se defender, fez uma burrada. Ele disse não, que o bandido era o Joesley e não o próprio Temer. E aí nós aqui no canal Notícias Comentadas fizemos a pergunta. Bom, se o Joesley tiver razão, o Temer é um chefe de quadrilha. Se o Temer tiver razão, o Joesley é um bandido que encontra o Temer de madrugada no porão do Palácio do Jaburu com o Temer. Encontro do Temer com o bandido de madrugada. Quer dizer, se o Temer tiver razão, ele também é bandido. Porque quem encontra bandido de madrugada no porão está fazendo o quê? Bandidagem. E é isso que ele está sendo acusado. Então, ou ele estando certo ou estando errado, ele vai acabar sendo bandido, segundo a lógica que ele colocou. E a defesa dele mesmo apresentou. Ou seja, uma burrada totalmente errado. Aí a gente vem aqui, olha, coloca no Google e coloca aqui, Temer bandido. Aí você vê um monte de notícias. Planalto chama o Joesley de bandido, Temer chama de notícia, toda a grande mídia aqui, ó. Globo, Brasil 247, Celera humilha Temer, tá, Reba deu uma calada da noite, Michel Temer é bandido, é um ladrão, um canalha, fui vítima de armação de bandidos. Vamos ver aqui nas imagens, o plano é muito simples, todo mundo, ninguém explorando comicamente, fazendo sátira. Aqui é o Zé do Golpe incriminado, aqui, esse daqui é uma sátira. A cara dos dois aqui, o Temer e o Eduardo Cunha. Zé do Golpe incriminado. Então, cagado e cuspido, Geise Arruda e Marcela Temer. Enfim, agora vamos ver uma outra. Vamos ver agora da Dilma. Vamos ver Dilma Mandioca. Vamos ver o que acontece. Dilma Mandioca. Pronto. Aí você vê, bom, eu falei pra vocês, o Temer cometeu
um vacilo daqueles que poderia ser explorado bastante. Esse negócio de encontrar bandido no porão, isso daí, sabe? Então, você pode colocar um negócio de piada, fazer música, encontrar bandido no porão, nova moda. E depois sair acusando o bandido de ser bandido. Quer dizer, não sabia antes do cara ir lá no porão da casa dele. Isso não foi explorado. Mas olha aqui, Dilma Mandioca, saudação à mandioca. Isso aqui é um hit. 1 minuto e 30, ele fez uma música sobre isso. Dilma e a mandioca nos Jogos dos Povos Indígenas. Em cerimônia de índio, Dilma saúda a mandioca. A notícia, em noite inspirada, Dilma saúda a mandioca. A revista Valor, Política Estadão, Folha de São Paulo, todos eles deram muita ênfase sobre essa saudação à mandioca aqui que a Dilma fez, que foi hilário, de fato. Eu só tô mostrando a vocês como as coisas são exploradas. Aqui em imagens, você vê a Dilma sendo ridicularizada diversas vezes por causa dessa saudação aí à mandioca, tá? Dilma saudando a mandioca, a rainha da mandioca. E isso você também vê na questão do vento, Dilma é mandioca, aqui vários memes, eu tenho a força, eu tenho a mandioca. Enfim, você vê a mídia e a internet tratando isso de maneira diferente. Isso por quê? Porque aqui na hora de mostrar esse negócio, a grande mídia publicou massivamente e explorou bastante isso, né? Então a gente não tem isso com o Temer. Então, resumindo o comentário, é isso. Quando era a Dilma, a gente tem que concordar com isso, quando era a Dilma as coisas eram exploradas muito mais do que agora com o Temer, ou mesmo a Janaína Pascoal, que essa mulher é uma piada, véio, sabe? A mulher subiu lá, parecia que estava endemoniada lá naquele coisa lá da USP, ficar sacudindo a bandeira e dizendo que tem uma cobra não sei aonde, agora está dizendo que escutou vozes. Essa mulher é uma piada, essa mulher é uma piada, me admira que seja professora, desequilibrada psicologicamente, isso é possível de ver, e ela registrou isso na internet. Então, sabe, isso é pouco explorado, infelizmente. O Misael faz um comentário aqui, há 9 horas atrás. Primeiro, Wikileaks, Edward Snowden revela a espionagem norte-americana ao governo Dilma. Segundo, Wikileaks, Julian Assange revela acordo entre Serra e Chevron para acabar com a soberania do Brasil no nosso petróleo. Terceiro, Wikileaks, Julian Assange revela que Temer é informante dos Estados Unidos. Quarto, os gringos dizem que o nosso papel é fornecer matéria-prima e mão de obra barata, sabotam o nosso desenvolvimento tecnológico, nuclear e aeroespacial especialmente. Quinto, Almirante Oton, um gênio, o pai do projeto nuclear brasileiro, preso e licenciado. Sexto, sabotaram a presença do Brasil no BRICS. Aí você vem na internet um bando de imbecis achando que aquilo que nos ameaça é o comunismo. Porra, vocês não entenderam, o Brasil quando joga o capitalismo verdadeiro é um puto competidor, seríamos uma das maiores potências mundiais. É isso que esses gringos querem impedir. Eles sabem que se o Brasil, assim como a China, mergulhar de vez no capitalismo, não vai ter para ninguém. Por isso nos sabotam, por isso pregam liberalismo aqui. Por isso diz que quando o governo investe no desenvolvimento do povo é comunista, para que nós não nos industrializemos e não nos tornemos competitivos independentes tecnologicamente. Isso é o capitalismo versus capitalismo, seus bocóis. Esqueçam a porra do fantasma do comunismo. O comunismo é boi de piranha. Olha, eu acredito também, eu concordo também com o Misael falou, tá? É bem isso aí. É quando você começa a jogar no capitalismo, né, como era o que o governo do PT também estava fazendo, né, e você começa a se tornar competitivo e começa a conversar de igual para igual, sendo chamado de cara por um e por outro, aí os caras vão começar a tentar te dar rasteira, porque isso também faz parte do capitalismo. Eles vão tentar denegrir tua imagem. Isso o capitalismo não tem como segurar isso aí, entendeu? Então eles sabotam, botam espião e tudo mais. E aí é que eu digo a você, você tem que desenvolver uma segurança e acabar com o complexo de vira-lata, porque senão, se tiver fraco, isso vai ser explorado e você acaba caindo. Então, o capitalismo observa os teus momentos de fraqueza e te derruba. É bem isso que acontece e é isso que a gente acha que também está acontecendo com o Brasil. Parabéns aí, Misael, pelo comentário. O Márcio BR diz que o Brasil é aliado dos Estados Unidos e tal aliança diz respeito à agência de inteligência deles aqui e nossos lá. E isso abertamente e legalmente para um assistir ao outro quando necessário. Obviamente que eles acabam fazendo muito mais do que simples assistência à nossa BIM. Acabam se intrometendo na política interna.
Olha, a conversa inicial é essa, inclusive a conversa do moralista também é essa, né? O cara fala da moral, da família, não sei o quê, quando na fé ele está assassinando pessoas. Então, sempre tem uma desculpa. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles falavam que era pelos direitos humanos, pelo respeito à população, e quando chegou lá, saquearam o petróleo dos caras. Mas eles têm que falar alguma coisa. Eles falaram que o Iraque era arma química, né? Arma química, como é que pode um governo estar matando a própria população? Isso é um absurdo, não sei o quê, para lá. Mas quando foram lá, o interesse deles era o petróleo. Então, quando vem para o Brasil, eles têm que falar também alguma coisa. Que um colabora com o outro. Colabora como? O Brasil está de quatro, de pernas abertas, sem calcinha, e os caras na posição de ataque. Isso não é colaboração, amigo. Isso daí sei lá o que é isso. Não consigo nem definir. Me ajude aí a definir o que é isso. Porque desde o tempo da ditadura militar, que foi apoiada pelos americanos, até antes disso, os americanos têm forte influência. Eles exploram justamente a corrupção do brasileiro, que ele é corruptível. Então ele vai lá, escolhe as pessoas e acaba escolhendo ali as pessoas que vão contribuir com o plano deles. O que o Serviço Secreto Brasileiro faz nos Estados Unidos? Você acha que o Brasil vai criar um sistema operacional para obrigar os americanos lá, os americanos por livre e espontânea vontade, vão trocar o sistema operacional deles para fazer o que o Temer fez aqui? Então, fala para o Exército Brasileiro e fazer um exercício militar lá nos Estados Unidos. O que tem é que eles treinam nossos juízes, que acabam depois funcionando com um teleguiado e fazendo a coisa que ele quer. Então eu não vejo nada de troca aqui não, sabe? Eu vejo um acordo em que o Brasil se ferra nesse processo. O Brasil sempre acaba se ferrando e eles crescendo cada vez mais. Então eu, como brasileiro e não anti-americano, tá? Não sou anti-americano, eu sou muito mais para que o Brasil se desenvolva a sua autoconfiança do que atacar os americanos e criminalizar ou pregar o discurso de ódio contra os americanos. Não é isso. Eu sou muito mais que o brasileiro desenvolva a sua autoconfiança e comece a tratar os outros de igual para igual e não mais com esse complexo de vira-lata. É por isso que eu sou, tá? O Thiago Moraes fala que os americanos estão na Amazônia para invadir Venezuela. Olha, não seria difícil não, tá? Eu não tinha pensado nisso ainda, Thiago, mas se a gente olhar aqui o mapa, Venezuela está aqui em cima, né? E aí colado na Venezuela está aqui o estado de Roraima e aqui o Amazonas. Se a gente for um pouco mais curioso, né, a gente gostaria de saber, por exemplo, em onde é que vai ser essa base militar aqui deles, já que a Venezuela está aqui em cima. A gente tem aqui o Brasil, Amazônia, Colômbia, aqui tem o Peru, né? Então, onde seria isso? A Bolívia aqui embaixo? Onde é que os americanos vão estar? Para isso, vou deixar aqui o link aqui da Globo, que a Globo fala que, olha que beleza, praticamente resumindo, olha que beleza, graças a Deus os americanos vieram para cá fazer exercício, a gente está precisando porque combate a droga, não sei. Sempre a desculpa oficial é uma coisa, mas a gente sabe que por trás é outra coisa. E daí a gente vai dar uma olhada e bem aqui embaixo ele fala o nome da cidade que oficialmente as tropas americanas vão estar, que é, olha bem aqui, ó, bem aqui, Tabatinga. Deixa eu ver aqui para vocês. Tríplice Fronteira. A base da atividade será a cidade de Tabatinga, no Amazonas. Pronto, só isso que eu preciso saber. Vou copiar aqui. Eu falei para vocês, bom, seria interessante saber onde, então vamos colocar onde Tabatinga fica aqui embaixo. Bem aqui, Tabatinga é a fronteira aqui de Brasil, né, da nossa Amazônia, do Peru e Colômbia. Bem aqui nessa posição. Então tem a distância aqui para a Venezuela. Tem esse pedacinho aqui até chegar na Venezuela, mas com certeza já é bem mais vantajoso do que, por exemplo, de lá dos Estados Unidos. Então, entrar aqui pelo Brasil. Aí me faz lembrar, bom, antes de falar sobre a Janaína Pascal, é que o RBA, a Rede Brasil, diz que com Venezuela em crise, Brasil e Estados Unidos anunciam exercício militar na Amazônia. Para o professor da UFF, reaproximação com os Estados Unidos indica a reversão da política que diversificou fornecedores de material bélico ao país. Analista da PUC não vê importância na geopolítica de ocupação militar. Ele diz aqui, ó, não vamos esquecer de que a Venezuela está hoje num estado bastante tenso, está ali. Um exercício militar com as Forças Armadas Americanas na fronteira é meio esquisito.
E eu também acho que é meio esquisito. Isso aqui deve ser investigado melhor. Se vocês investigarem, seria muito bom. Mas me faz lembrar do comentário da Janaína Pascoal, em que ela fez um estardalhaço no Brasil. Ela disse que a Rússia planejava invadir o Brasil pela Venezuela. Até agora eu não vi Janaína Pascoal falar dos americanos invadirem a Venezuela pelo Brasil, utilizando o Brasil de baitola, de laranja, sei lá, de compactuar com invadir aqui a Venezuela. Até agora eu não vi ninguém se manifestar nesse sentido e nem a grande mídia está fazendo um grande estardalhaço sobre isso. Bom, a Janaína Pascoal foi, para falar isso aqui, ela foi baseada em vozes, né? Que de vez em quando ela escuta alguém, vozes do além, que falam para ela: olha, Janaína Pascoal, olha, os comunistas estão chegando. Então ela tem essas alucinações e ela fala baseada nessas alucinações. E até agora ela não teve alucinação nenhuma referente ao fato dos americanos, quem sabe, invadirem a Venezuela pelo Brasil, né? E por que os americanos fariam isso? Olha, eles poderiam usar do mesmo argumento, ou até, quem sabe, melhores argumentos. A Venezuela está em crise, está tendo muita manifestação, o povo não está satisfeito com o governo. Um governo que se declara comunista, mas o resultado é que está tendo muita movimentação na rua, o povo passando fome. Então, está complicada a coisa. Na Venezuela, bem mais complicado do que no Iraque. O Iraque, ele tinha o sistema opressor, era uma ditadura, ele assassinava pessoas, mas ele vivia lá no equilíbrio dele. Só que todos dois têm petróleo. Então, invadir a Venezuela é uma coisa interessante. Agora é só observar o discurso do Trump, né? Quem sabe, se ele se voltar, começar a implicar muito com a Venezuela, saibam que com certeza não é pelo povo venezuelano. Senão ele teria feito isso também pela Coreia. Então o comentário que o Thiago colocou aqui, com certeza é uma coisa não para se ignorar e com certeza é uma coisa para se pesquisar um pouco mais. Obrigado pelo comentário aí, Thiago. Eu vou entrar numa coisa meio complexa e meio que vai dividir muita gente aqui, mas eu vou entrar nisso aqui. Olha, o Valdeniz Fevereiro diz o seguinte, em relação ao comentário aqui do Magno Malta: creio que falta entendimento a respeito da palavra de Deus. Em Romanos 13, 11 ao 7, quem está no poder são potestades permitidas por Deus. Quanto ao que esta pessoa disse, não o posso maldizer, pois no mesmo capítulo Romanos 13 está escrito que os magistrados são colocados para fazer justiça. Quanto às igrejas, busquem a Deus por Jesus Cristo e examinem o Apocalipse de 2 e 3. Com toda clareza, vejo vários tipos de igrejas ali. Exemplo, Jezabel, idólatra e avarenta. Os falsos apóstolos não dão nada de graça. Falsos judeus insistem em aplicar os dízimos aos gentios na graça. Os nicolaítas dominam o povo, sujeitar os... Bom, amigo, eu acho que é o seguinte. Dependendo do caráter da pessoa em questão, que normalmente são profundos conhecedores também da Bíblia, eles pegam para justificar o que eles fazem determinado capítulo da Bíblia. Ele pega Romano, ele pega, sei lá, Gênesis, pega qualquer outro livro que ele consiga respaldar aquilo que ele está falando. É um pouco parecido com a Constituição brasileira, a Constituição livre de leis. Dependendo da interpretação, você vai pegar o artigo que você quer para justificar o que você está fazendo. Tá? E nesse processo, ele deixa muita gente confusa. Você acaba podendo respaldar uma série de coisas. Um bom exemplo disso aqui, que eu vou deixar também o link para vocês, é que o pastor Adélio, é claro que ele não é pastor, ele faz uma analogia e ele fala coisas absurdas, no nosso entendimento de coisas absurdas, só que ele consegue respaldar as coisas que ele fala na Bíblia, por mais absurdas que isso pode ser. Então, eu aconselho aos cristãos, aos evangélicos, não os cristãos, mas os evangélicos, que dê uma olhada nisso e se perguntem, façam uma reflexão mais profunda. Eu sei que no início é muito duro que o pastor Adélio fala aqui como crítica, tá? Mas faça uma reflexão um pouco mais profunda sobre as críticas que o pastor Adélio, na verdade, faz. A mensagem dele está por trás dessas histórias que ele conta. Ele tenta alertar também sobre o contraditório dentro da Bíblia. Então, para quem está realmente preparado, para quem não tem medo,
eu indico aqui o canal do Pastor Adélio aqui para, na verdade, do Márcio Américo, para fazer umas autocríticas, tá? Então, essa coisa de ter um pastor e justificar, eu não sei, eu acabei nem entendendo direito se você está justificando o que o Magno Malta fez ou não. Eu acho que o Magno Malta é um tremendo mau caráter, muitas vezes, tá utilizando a fé do povo para fazer política. Eu acho que ele deveria ser um representante de fato dos cristãos, mas não é o que ele é, não vejo isso, tá? Principalmente quando a gente vê vídeo dessa maneira. Então, há de se ter cuidado no uso da Bíblia, há de se ter muito cuidado com isso. E com isso eu vou finalizando aqui, vou rolando aqui mais algumas pessoas que comentaram. Agradeço a todos, o Carlos Eduardo, o Nelson Ramos, Fora Temer Golpista, Rogério. Aqui ainda o Célio Moraes, a Vera Rocha, Denise Carneiro, Shirley Lacerda, Nação Rubro, Vando Montenec. Olha aqui o teu comentário de 11 horas atrás. Com certeza, muito bom de ler teus comentários, mas dessa vez ficou muito para trás. Conceição Paiva, Evandro, Lucas, o Eduardo eu não vi aqui hoje, Lilian Abreu, Nathan Neyman, enfim, vários outros. Muito obrigado pelos comentários de vocês, nem sempre é possível comentar todos. E a gente se vê então, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, para que a gente leve a discussão a todas as camadas e tendências da sociedade. Um grande abraço a vocês todos e até a próxima notícia, até o próximo vídeo. Até lá!